E eu, em 1975, para a gente mostrar o trabalho, a gente tinha que levar a fitinha debaixo do braço. E na época não tinha fita, não tinha nada. Você tinha que ir pessoalmente. Teve um teste no Teatro Nídia Alice, aqui no Jabaquara, em São Paulo, que a Nídia era a ex-esposa do Sérgio Cardoso, que fez muitas novelas, Meu Rico Português, enfim. E era teatro profissional. E eu já estava com o meu DRT, porque eu já estava estudando arte cênica, passei na banca. E eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha muito jovem. E quando ela me viu no palco, eu dancei, eu cantei, eu interpretei. E ela me colocou como protagonista do espetáculo. E eu comecei com o Pinóquio, aí fiz cada 6 meses centenas de espetáculos lá, dezenas, aliás, de espetáculos. Era um teatro que sábado e domingo se apresentava Chico Anísio, vários artistas como Ronald de Golias, muitos artistas iam lá, Fafá de Belém, enfim. Era um teatro aberto ao público nos finais de semana e durante a semana espetáculo infantil. E aquilo me enriqueceu muito. E ela me convidou para ir na TV Cultura apresentar um programa, que era um programa musical para jovens. Como eu entendia de música, de arte, de dança, desenho, os jovens se apresentavam, iam falar sobre a arte e eu falava com sabedoria. Então, aí eu comecei a apresentar esse programa na época que ela dirigia. E daí foi indo. E quando terminei o espetáculo de lá, eu tive o convite, aí eu voltei, meus pais já moravam em Curitiba, eu voltei para Curitiba. Chegando em Curitiba, eu já fui convidado por uma agência a fazer comercial. Como eu fazia vários personagens, eu falei, para que eu possa fazer outros trabalhos, eu vou criar personagens. Então eu comecei a me caracterizar e fazer vários personagens. E daí, não sei se era porque o meu cachê era barato ou porque eu me caracterizava, eles me chamavam para vários. Gravei mais de 260 comerciais no Paraná e Santa Catarina. E daí montei o espetáculo Os Flintstones e a Família Addams, que ganhou vários prêmios, dirigindo e produzindo. Era cenários grandes, tudo. Revolucionei o teatro em Curitiba. E nisso me convidaram para fazer imóveis na TV, Shop Tour. Fiquei anos no Shop Tour. Isso que eu queria te perguntar. Do Shop Tour você fazia aquele negócio? Venda. Olha, estamos aqui diretamente dessa agência de carros. Tem aqui, vem! Era isso ou não? A venda, eu aprendi muito na época com o Galeb. Você fazia igual o Galeb? Porque o Shop Tour era dele, né? E eu comecei a ver que para você vender um produto, você tem que mostrar a necessidade dele. Entende? Você vai comprar um ralador de batata, por exemplo, é uma coisa simples. Mas se você der a necessidade, você que trabalha fora, a esposa e o marido trabalham fora. A esposa, se ela chegar 5 minutinhos, 15 minutos antes, ela não tem tempo de fazer um prato bonito para esperar o esposo, para agradá-lo. Porque ela também trabalha fora. Mas com esse ralador, ela corta a batata e faz batatas desenhadas. Você faz um prato lindo, parece que ela chegou meia hora antes para te esperar. Então, você dava a necessidade. Ele cortava as batatas com desenho, tudo. Então, dar a necessidade, não usar a palavra compre, que você sente falta do dinheiro. E fui aprendendo. Um dos mestres de venda que eu vejo na televisão é o que faz... Ele faz o Shoptime hoje, não? Como é que ele fala? Compra. O Gotini? O Gotini. O Gotini é sensacional. E aprimorei muito também olhando o Gotini. Muito. Eu não tenho vergonha de falar, mas esse Gotini me deu muita aula. Eu acho interessante esse tipo de conversa, porque quem te vê hoje... Não imagina que você fez. De terno, né? E cabelo. De terno. Estamos aqui diretamente vendendo esse ralador de batatas. Mas sabe por que eu vendia bem? Eu fazia imóveis na TV e vendia. Eu sempre mostrei muita sinceridade. Quando eu apresentava imóveis na TV, eu fui apresentar um apartamento grande, que eu andei de bicicleta dentro dele. Ele tinha uma casa dentro do apartamento. Coisa da sua cabeça, ninguém... Não, daí eu andei de bicicleta, eu falei, gente, esse apartamento é enorme, é grande. Então, se você só tem 200 conto aplicado, você não vai conseguir. Troca de canal que tá passando pica-pau na Record. E não assista, porque esse é para quem tem poder de compra. É muito grande, mas também vale a pena. E você que tem condições de investir. E daí... E eu fui me dando bem por causa do bom humor, né?
Conhecer o Ratinho foi uma coincidência. Em 1986 eu estava num evento e eu o pessoal falou, conta aí umas piadas, Irã, conta aí. Que eu fazia teatro e já fazia stand-up. Eu ia nos barzinhos contar piada, não se chamava stand-up. Uhum. Porque eu via Ronald Golias, Ari Toledo no meu teatro e aquilo era uma referência. Eu falei, olha o que eles fazem, eles sentam ali com o microfone e contam piada. Aí eu comecei a absorver isso. Então eu fazia que era baseado numa pessoa que fica no banheiro. Eu falava um pouco da situação econômica do país, né, que era diferente, né, tinha só 2 partidos, então, e conversava situações engraçadas do ser humano quando vai ao banheiro. Uhum. De que não vem ao caso contar, que são piadas tão velhas, né? E algumas piadas eu inventava, porque eram situações, e o povo gostava. Eu ia fazer bar, ia contar a piada. E eu nem sabia que eu estava fazendo stand-up, até que eu assisti um filme uma vez do Jerry Lewis, que é um fenômeno, né? Que foi o cara que hoje a gente está filmando aqui e está se vendo pela câmera, que criou o Viewfinder, né? Então, eu assistia, eu via, puxa vida, e eu pegava muita coisa do Jerry Lewis. E daí eu falava, que legal. E daí, tanto que quando o Ratinho me chamou, eu criei um personagem parecido com o Jerry Lewis no bar do Ratinho às 6 horas da manhã. Então, como eu já trabalhava Que era um programa de rádio, né? Não, era TV já? Era TV, mas ele me chamou na rádio também. Tá. Aí eu fazia a rádio de madrugada. De manhã, às 6 horas da manhã, fazia o programa dele. Às 7 me chamaram para fazer o Alto Astral. Eu criei uma personagem feminina, que era uma psicóloga, que fazia tudo ao inverso, né? E daí eu corria, porque lá em Curitiba é tudo perto. Era a OM, hoje é CNT. E do lado era a TV Independência, onde eu fazia, que era a Record, que eu fazia imóveis na TV. 10 horas eu corria para lá, fazia imóveis na TV, corria. Quando era 2 horas da tarde, eu já estava na TV Iguaçu, que hoje é a Rede Massa, que era do SBT, e fazia imóveis na TV. Eu trabalhava nas 3 emissoras. Você tinha que trabalhar em 3 emissoras, correr de uma para outra para conseguir ter uma... Quando eu saía da rádio, muitas vezes minha mulher ia com meus filhos dormir lá. A vida do artista não é esse glamour que as pessoas Minha pensam, mulher né? dormia no chão com meus filhos para ficar comigo de madrugada, quando eu ia na rádio e quando eu ia editar. Na CNT, às vezes eu ia editar às 4 da manhã, para eu ficar com eles, ela dormia lá. E lá na CNT eu comecei a ensinar meu irmão, a editar, falei, mano, eu vou folgar essa madrugada. Vai lá editar pra mim? E lá podia entrar, todo mundo me conhecia, ele entrava sem crachá, sem nada. Ó, vim editar pro Irã, pra ele dormir um pouco. Aí ele editava o programa pra mim.